pontos explícitos e as entrelinhas do acordo entre Estados Unidos e Irã. Você está acompanhando o Curadoria de número 37. Dizem que mais relevante do que olhar para o que está sendo dito é reparar no que não foi colocado na mesa. E no caso do memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã, isso deixa questões bastante explícitas. Em todos os episódios que nós falamos sobre esse caos recente no Oriente Médio, um ponto era sempre colocado na mesa. Como saber se um acordo realmente está acontecendo ou se é só o Trump alucinando outra vez? E os dois pontos eram muito simples. Os iranianos estão de acordo com isso, porque são eles que efetivamente controlam a região. E o segundo ponto, dado que teve esse acordo e tudo mais, os navios voltaram a circular pelo Estreito de Hormuz? Neste presente momento, enquanto esse episódio está sendo gravado no dia 18 de junho de 2026, às 15 horas e 40 minutos, né? Sempre bom colocar lapsos temporais, porque as coisas são muito dinâmicas hoje em dia. Nesse exato momento, as duas coisas estão acontecendo. O memorando de entendimento foi assinado entre as duas partes nessa semana, antes mesmo do que se previa, diga-se de passagem, porque a previsão era que fosse assinado na sexta-feira, e o fluxo já foi retomado, como o fluxo já está caminhando para a normalidade, como uma das fontes que está nas referências deste episódio. Antes mesmo da gente seguir, vale um adendo importante. O memorando de entendimento é um pré-acordo, não é o acordo em si. Ele é uma sinalização forte de que as partes não apenas concordam em sentar para conversar, como já têm entre si pontos de concordância. Então não é só a gente está vendo de acordar alguma coisa. Não, a gente já tem alguns pontos, vamos sentar, vamos conversar. É um primeiro passo, mas é muito importante. O acordo em si, nesse caso, segundo consta nesse memorando de entendimento, será discutido pelos próximos 60 dias. São 14 os pontos desse memorando de entendimentos e nós vamos te apresentar eles agora em uma tradução livre. Vamos lá. Memorando de entendimento. Ponto número 1. Pequeno parênteses aqui. Em vez de falar República Islâmica do Irã, Estados Unidos, vamos falar Irã, Estados Unidos, ok? Toda vez que isso acontecer, vamos falar só na primeira vez, depois só Irã, Estados Unidos. Ponto número 1. A República Islâmica do Irã e os Estados Unidos, Irã e Estados Unidos, juntamente com seus respectivos aliados envolvidos no conflito atual, declaram, com a assinatura deste memorando de entendimento, o encerramento imediato e permanente da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano. Guarda essa informação. As partes comprometem-se a não realizar quaisquer atos hostis entre si e a se abster de ameaçar ou utilizar força uma contra a outra. O acordo final confirmará as disposições deste artigo e dos demais artigos. 2. Irã e Estados Unidos comprometem-se a respeitar mutuamente a soberania e a integridade territorial de cada país, bem como a não interferir em seus assuntos internos. Ponto número 3. Irã e Estados Unidos comprometem-se a negociar e celebrar um acordo definitivo em até 60 dias, prazo que poderá ser prorrogado mediante consentimento mútuo. Ponto número 4. Imediatamente após a assinatura deste memorando de entendimento, os Estados Unidos suspenderão o bloqueio naval e impedirão qualquer interferência ou obstáculo às atividades do Irã, reestabelecendo o fluxo normal de tráfego marítimo pelo Estreito de Hormuz em até 30 dias. A movimentação de embarcações deverá retornar a níveis proporcionais aos observados antes da guerra. Pequeno parênteses, esse nível é de cerca de 130 a 145 navios por dia, parênteses fechado. Os Estados Unidos também se comprometem a retirar suas forças das áreas circundantes em até 30 dias após a assinatura do acordo final, aí não do memorando de entendimento. Ponto número 5. Após a assinatura deste memorando de entendimento, o Irã adotará imediatamente as medidas necessárias para restabelecer em até 30 dias a circulação de navios mercantes entre o Golfo Pérsico e o Mar de Omã,
retornando aos níveis anteriores ao conflito, dizendo mais uma vez que esse fluxo deve retomar. Para isso, serão consideradas as necessidades de remoção de obstáculos técnicos e de neutralização de minas marítimas pelo Irã. Colocaram isso aí na responsabilidade do Irã. 6. Os Estados Unidos comprometem-se em conjunto com seus parceiros regionais, sem citar quais seriam esses parceiros regionais, a desenvolver um plano abrangente de recuperação e desenvolvimento econômico para o Irã, acordado entre as partes e com financiamento mínimo de 300 bilhões de dólares. O mecanismo de implementação deste plano será definido em até 60 dias como parte do acordo final. 7. Os Estados Unidos comprometem-se a encerrar, conforme cronograma a ser definido no acordo final, todas as sanções atualmente aplicadas à República Islâmica do Irã, ao Irã, incluindo aquelas decorrentes de resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica, bem como todas as sanções unilaterais norte-americanas primárias e secundárias. Número 8. O Irã reafirma que jamais produzirá armas nucleares. O Irã e os Estados Unidos concordam que o destino do material enriquecido e todas as demais questões relacionadas ao programa nuclear iraniano, incluindo as necessidades nucleares do país, serão adequadamente tratadas no acordo final. O acordo final confirmará as disposições deste artigo. 9. A República Islâmica do Irã e os Estados Unidos, Irã e Estados Unidos, concordam que, até a conclusão do acordo final, será mantida a situação atual. O Irã manterá inalterado seu programa nuclear e os Estados Unidos não imporão novas sanções nem ampliarão sua presença militar na região. 10. Os Estados Unidos comprometem-se a que, imediatamente após a assinatura deste memorando de entendimento e até a efetiva remoção das sanções, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos emitirá autorizações que permitam exportações de petróleo bruto iraniano, produtos petroquímicos e seus derivados, bem como todos os serviços relacionados, incluindo atividades bancárias, seguros, transportes e outros serviços correlatos. 11. Os Estados Unidos comprometem-se a que, à medida que as negociações avancem em direção ao acordo final, os recursos financeiros e ativos do Irã, atualmente congelados ou sujeitos a restrições, sejam liberados e disponibilizados integralmente. Esses recursos, independente de estarem em contas principais ou transferidos para outras contas, poderão ser utilizados para quaisquer pagamentos determinados pelo Banco Central do Irã, ficando totalmente disponíveis para uso. Os Estados Unidos comprometem-se ainda a emitir todas as autorizações e licenças necessárias para viabilizar essas medidas. 12. Está chegando no final, são só 14. 12. O Irã e os Estados Unidos concordam em estabelecer um mecanismo de implementação destinado a supervisionar a correta execução e o cumprimento futuro do acordo final. 13. Após a assinatura deste memorando de entendimento e uma vez recebidas as garantias de que as medidas previstas nos artigos 4, 5, 10 e 11, vale a pena você voltar se você quiser ouvir com mais atenção, começarem a ser implementadas e continuarão sendo executadas, quando tiver garantia que esses artigos serão realmente levados a cabo, o Irã e os Estados Unidos iniciarão negociações sobre o acordo final, limitadas aos demais artigos ainda pendentes de definição, ou seja, resolvendo esses artigos 4, 5, 10 e 11, aí sim eles começam a discutir o acordo final para resolver os outros pontos. E 14, o acordo final será aprovado por meio de uma resolução vinculante do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Talvez você tenha muito ouvido falar, ultimamente, sobre o tal fundo de 300 bilhões de dólares e do descongelamento de ativos iranianos, que alguns lugares falam de 24 bilhões de dólares, outros falam até mais do que isso. Mas algo que surpreende nessa situação envolve uma presença e uma ausência. A presença, citarem o Líbano como parte desse acordo. E a ausência, não citarem Israel. Em termos práticos, mesmo nas entrelinhas, talvez isso signifique que os Estados Unidos não estão mais de mãos dadas com Israel do mesmo modo
como vimos acontecer nas últimas décadas. Isso porque, presta atenção nesse ponto, se incluíram o Líbano no acordo, mas Israel sequer foi citado, isso significa que potenciais problemas futuros que venham a acontecer entre Israel e o Irã são problemas de Israel e não dos Estados Unidos. E que, além disso, se acontecer algo de Israel em relação ao Líbano, os Estados Unidos não estarão presentes apoiando isso ou retaliando isso. Esse aqui, pessoal, não é um podcast sobre diplomacia, é um podcast sobre economia. Mas as relações internacionais falam muito alto nessas horas, é muito difícil a gente dissociar uma coisa da outra. E em um governo que se recusa a deixar interpretações, porque sempre aparece alguém com a boca aberta, do tamanho de um jacaré, contando o que é que eles acham de verdade das coisas, já temos agora uma declaração do J.D. Vance que dá a entender esse largar de mãos de maneira um pouco mais direta e explícita. O vídeo dessa declaração está nas referências desse episódio, em um post do X de nome Nada Discreto. Em tradução livre, J.D. Vance detona o governo de Netanyahu. Quando acabar o episódio, vai lá e veja e ouça. Né? Veja com seus próprios olhos, ouça com seus próprios ouvidos, para você tirar a interpretação que você quiser. Vários dos pontos que eram tidos como indispensáveis por Trump, né, importantíssimos, ficaram de fora desse acordo. Como, por exemplo, a permissão de que o Irã continue seu programa de enriquecimento de urânio, que tenha seus ativos desbloqueados e até mesmo que tenha um fundo de reconstrução. Coisas que, curiosamente, foram muito criticadas pelo Trump no acordo do governo Obama, que era mais restritivo do que esse acordo que ele acabou de colocar na mesa agora. Mas, para além disso, essa possível ou até mesmo provável largada de mão de Israel amplifica as mudanças possíveis do futuro no Oriente Médio. Agora, mais no campo dos questionamentos e das especulações, porque é muito cedo para a gente ter respostas mais aprofundadas. A coisa acabou de acontecer. Será que Israel evitará novas incursões que envolvam ampliar as suas fronteiras através de um colocado combate contra grupos terroristas em outras localidades? Quais serão as potenciais reações diante de um eventual furo causado por Israel sobre este memorando de entendimento, já que Israel sequer foi citado nesse memorando de entendimento? E ainda mais profundamente no campo das especulações, será que Trump e seu governo tomaram essa decisão em uma espécie de contenção de danos, dado que o apoio político, né, e o apoio verificado em pesquisas dos Estados Unidos em relação a Israel está nas mínimas históricas e talvez largar a mão de Israel conseguiria, nesse momento, um resultado mais ameno nas midterms? Por enquanto, a gente tem muito mais questionamentos, perguntas do que respostas, né? Mas essa ausência de Israel nesse memorando de entendimento diz muito mais do que todas as outras presenças ali, inclusive a do Líbano. Não dá para saber em quanto tempo e em qual velocidade isso acontecerá, mas pelo visto, o apoio quase inquestionável dos Estados Unidos a Israel começou a sair de cena, e de maneira não tão discreta assim. E sobre o acordo representar uma vitória ou uma derrota para os Estados Unidos, aí a gente deixa para a interpretação de você que está acompanhando esse episódio. Mas, como dizem os franceses, é uma ironia histórica que ele tenha sido assinado por Trump no Palácio de Versalhes. Você gostou desse conteúdo? Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar sua opinião nos comentários. Caio Augusto, direto de 18 de junho de 2026, às 15 horas e 53 minutos, para que você não se sinta ouvindo alguma coisa já alterada, se acontecer alguma coisa daqui em diante. Até o próximo Curadoria.